Eu ouvi, através da escuridão do salão dos julgamentos, da imensidão do Dwight, de todas as barreiras que protegiam a casa do Brooklyn, alguém rezava para mim. Isso nunca acontecia, e não era de se espantar. Quem é que rezava pelo Deus dos ritos funerários? Na pior das hipóteses, uma pessoa à beira da morte rezava por Osíris. Eu precisava ver com meus próprios olhos. O cara suprimiu um grito quando eu manifestei em seu quarto, o que não condizia com sua aparência. Ele era alto, com cabelo bem curto e tinha braços bem musculosos. Quem ousa me convocar? Perguntei. Ele ainda me encarava com os olhos castanhos arregalados. Anubis, 1000 perdões, ele tentou fazer uma reverência, mas foi um pouco desajeitada. Meu nome é Walt Stone. Eu me lembrava vagamente daquele nome, mas não sabia de onde. Por que motivos você estava rezando por mim, Walt Stone? Walt mordeu o interior da bochecha, parecendo incerto sobre sua resposta. Não sei, eu talvez devesse rezar para Osíris, né? Mas a Sage está sempre falando de você e... A menção do nome de Sage enviou um arrepio por minha espinha, e minha memória se clareou. Walt Stone era um dos iniciados da casa do Brooklyn, um iniciado que, pelo que eu me lembrava, tinha se aproximado muito dela. Considerei desintegrá-lo ali mesmo, e talvez tivesse, se ele tivesse parado de falar. Walt me contou toda a sua história de vida. Falou sobre a maldição de sua família, sobre como ele estava fadado a morrer, como não havia cura. E eu percebi que nem precisaria acabar com ele, porque sua vida já estava com os dias contados. Sinto muito, respondi finalmente. Não há nada que eu possa fazer por você. Então, retornei ao Dwight. Mas Walt continuou rezando por mim. Não sei o que ele esperava conseguir comigo que não pudesse conseguir com outros deuses, mas ele era bem insistente. Em uma dessas orações, eu estava justamente com Sage, em um cemitério de Londres. Percebi imediatamente que ela tinha sentimentos por ele. Fiz questão de beijá-la ali mesmo, para marcar meu território, mas logo percebi que só isso não seria o suficiente. Sage estava tão atraída por Walt quanto por mim. Eu não precisava ser um deus para compreender que a morte dele a abalaria completamente, e ela nem sabia sobre a maldição ainda. Então, na próxima vez que o Walt me invocou, eu respondi o chamado. Quais são suas intenções com Sage? Perguntei assim que me manifestei no quarto. Walt cambaleou para trás, claramente mais fraco do que da última vez que havíamos conversado, e se apoiou na parede. Anubis! Ele exclamou. Eu não... Está claro que ela tem sentimentos por você, continuei. E quero saber se esses sentimentos são recíprocos. Walt franziu o senho, confuso. Eu entendia. Devia ser bem estranho ter um deus milenar perguntando se você gostava de uma garota do seu ciclo de amigos. Walt ajeitou as costas. Sim, os sentimentos são recíprocos. Mas eu não planejo dizer nada a ela. Vou morrer em alguns meses e não quero dar esperanças a ela. Eu estudei a expressão tensa dele. Eu a beijei, comentei esperando sua reação. Mas Walt não moveu um músculo. Bom, ele respondeu. Ela merece estar com alguém em altura. Por um instante pensei ter visto os olhos dele percorrerem meu corpo, mas logo concluí que deveria ser minha imaginação. Você pretende contar a ela sobre a maldição? Bom, eu vou ter que contar em algum momento, né? Antes que eu morra. Ela vai tentar impedir. Eu sei. Não há como impedir. Eu também sei. Ele realmente parecia muito em paz com sua decisão. Então por que continuar rezando por mim? Walt desviou o olhar e começou a esfregar o próprio braço. Não sei. Pensei que talvez pudesse ter alguma outra opção. Sei que não posso impedir minha morte, mas talvez ela não precise ser o destino final. Ouvi falar que o senhor já teve servos e... Não sei. Eu ergui uma sobrancelha. Está pensando em seguir o meu caminho? Walt cruzou os braços. Não sei, isso me ajudaria de alguma forma? Ninguém nunca seguiu o caminho de Anubis antes. Bom, tem uma primeira vez para tudo, né? Foi a vez dele de erguer uma sobrancelha. Se você quiser, claro. Eu não sabia muito bem o que responder. Eu nunca sequer considerei que alguém um dia pudesse querer seguir o meu caminho.
e realmente achava que isso não faria diferença alguma para a condição de Walt. Mas algo naquele cara havia despertado meu interesse. Não sei se era por ele se interessar por Sadie como eu, ou ser o fato de estar morrendo, ou porque aqueles olhos castanhos me davam arrepios, mas eu queria tentar ajudá-lo. Vou pensar no seu caso, respondi e dei as costas para ele. E Walt? Sim? Acho que Sadie gostaria de saber da maldição o quanto antes, para poder aproveitar o tempo que resta. Com isso, desapareci mais uma vez para o Duat. Na próxima vez que nos encontramos, Walt havia acabado de beijar Sadie sobre uma das pirâmides do Egito. Eu devia estar zangado, deveria querer desintegrá-lo. Não deveria nem ter aparecido, mas eu não sentia ciúmes. Sadie parecia feliz, e ele podia estar mais presente e dar mais coisas a ela do que eu podia dar naquele momento. Então decidi treiná-lo como ele tanto desejava. Nos meses que se seguiram, eu ensinei Walt a seguir o meu caminho. Era estranho, já que eu nunca tinha feito isso antes, mas tentei imaginar como se tivesse treinado um aprendiz para me substituir. E Walt aprendia muito rápido. Em questão de semanas, ele havia aprendido diversos feitiços novos. Havia estudado profundamente os rituais de morte e mumificação. Fizera todas as lições de casa que eu deixava com ele. Às vezes me acompanhava em cerimônias do Duat. Nós conversávamos bastante também, na maioria das vezes sobre Sadie, mas também falávamos sobre assuntos variados. Eu percebia aos poucos que tinham muito mais em comum com Walt Stone do que poderia imaginar. Nós dois não só estávamos apaixonados pela mesma garota, mas também vivíamos à sombra de nossos pais. Éramos adolescentes com muito mais responsabilidades e desgraças do que deveríamos ter que carregar, e tínhamos uma estranha relação com a morte. Enquanto ele estava fadado a morrer, breve, eu trabalhava diretamente com isso. Enquanto ele teria que deixar o mundo mortal logo mais, eu mal poderia colocar os pés ali com tanta frequência. Apesar de toda a aproximação, todos os treinamentos e todos os feitiços, nada parecia estar tendo algum efeito sobre a maldição. Walt piorava visivelmente a cada dia, e depois de alguns meses, percebi que eu me importava, sim, com seu destino. Não só porque Sadie ficaria devastada, mas também porque eu, aparentemente, havia me pegado. Não era difícil ver o que ela havia visto nele. Walt era gentil, simpático e dedicado, mas também sabia ser provocador e insolente quando queria. Ele gostava de desafiar autoridades, ao mesmo tempo que gostava de receber ordens. E ele tinha braços muito musculosos, que eu fazia questão de tocar para ensiná-lo a desintegrar coisas. Era tão loucura assim que eu oferecesse a ele o que tinha acabado de oferecer? Você tem certeza? Walt perguntou, me encarando com sem franzida. Não, respondi com sinceridade. Não sei se isso vai realmente curar a maldição. Pode ser que você viva só mais alguns anos. Pode ser que se desintegre. Pode ser que eu morra junto com você. E o que você ganha com isso? Bom, para início de conversa, posso parar de competir com você pela garota mais irritante da face da Terra. Respondi com um sorriso que Walt retribuiu. Mas é mais que isso. Estou cansado de ficar trancado no Duat, de passar tanto tempo sozinho. Já faz 5.000 anos. Eu só, sei lá, queria poder ser um adolescente normal. Eu entendo, Walt respondeu, abaixando o olhar. Eu sabia que ele entendia. Se tinha alguém que entendia o que eu sentia, era Walt. Mas não sei como me sinto sobre a ideia de me fundir com Deus. Bom, se ajuda de alguma forma, vai ser a minha primeira vez também. Eu respondi. Walt ergueu o olhar para mim e seus olhos castanhos pareciam mais profundos que o normal. Como isso funcionaria exatamente? Não tenho certeza, respondi e coloquei a mão cautelosamente sobre a dele. Eu sei que precisamos ficar próximos para formar o elo. Notei o queixo de Walt enrijecendo, mas não afastei minha mão. O quão próximos? Ele perguntou. Não sei. Respondi e comecei a subir minha mão por seu braço musculoso. Nunca tive um hospedeiro humano antes. Eu não esperava que ele fosse simplesmente me beijar, mas Walt se inclinou para a frente e selou os lábios dos meus. Então era assim que Sadie havia se sentido quando eu a beijei inesperadamente? Ok, não era nada legal. Tá, talvez fosse um pouco legal. Walt se afastou tão rápido quando se aproximou.
e eu levei alguns segundos para me recompor. Próximo o suficiente? Ele perguntou. Eu o encarei por mais alguns segundos até conseguir responder. Acho que não. Tem que ser mais ainda. Dessa vez, eu me curvei para beijá-lo, envolvendo seu rosto com a minha mão. Walt não pareceu se incomodar. Na verdade, ele mergulhou no beijo, me forçando a abrir os lábios e deixar que sua língua explorasse o interior da minha boca. Caramba, os humanos faziam isso com frequência. Era muito bom. Estamos fazendo isso pela Sage, né? Ele perguntou, sem fôlego. Aham, definitivamente pela Sage. Menti, puxando-o para mais um beijo. Aparentemente, o Duarte não é o único lugar em que o tempo passa de um jeito diferente. Porque não sei se ficamos minutos, horas, dias ou meses nos beijando naquele quarto abafado. Só sei que o Walt Stone abalou completamente minhas estruturas e me surpreendeu com suas habilidades de um jeito que ninguém mais havia feito em 5.000 anos. Quando voltei à realidade, estava deitado na cama dele recuperando o fôlego, e completamente disposto a abrir mão do que fosse para garantir que ele continuasse vivo de alguma forma. Então, deitado ao meu lado, Walt se virou apoiando num cotovelo. Isso vai virar parte das nossas aulas? Eu olhei para ele com esperança. Só se você aceitar ser meu hospedeiro. Vou pensar no seu caso. Tudo bem, vou tentar ser mais convincente na próxima. Nós dois voltamos a encarar o teto por mais alguns instantes, até que Walt perguntou. Você acha que a Sage faz esse tipo de coisa com a Isis? Ah não, por favor não, exclamei esfregando os olhos. Que horror, eu não precisava dessa imagem na minha mente. Walt começou a rir, e eu me peguei rindo também.